Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão no Espírito Santo habitem em nossos lares, estejam conosco hoje. Amém. Acolhemos a comunidade com a palavra apostólica que diz: vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Palavra apostólica de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa transmissão online. Um cordial bom dia a todos e todas vocês. Essa transmissão do culto organizado pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Maripá. Quem lhes saúda esta manhã é a pastora Adriana e juntamente com o pastor Alex, com toda a equipe de apoio, caminha junto com a comunidade neste encontro com Deus. E é Deus quem nos levanta a cada dia, renovando a sua misericórdia e nos chamando para servir com gratidão e com confiança, repartindo a luz de Cristo com o mundo. E em gratidão e em louvor a Deus, convido para ouvirmos, cantarmos a canção Amanhecer. A cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a graça e a misericórdia de Deus. Assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar. Nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar para conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. Celebramos em nome e na presença do Trino Deus, pois somos povo de Deus, Igreja de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém. Convido para o momento de oração. Busquemos a Deus em oração. Oremos. Todo-Poderoso Deus e Senhor, cujo poder se manifesta na cruz e ressurreição de Jesus Cristo,
Em tua grande misericórdia, tu te fazes presente entre nós, neste chão onde pisamos, neste tempo que se chama hoje. Aproximas de nós. Tu queres sustentar nossa fé e nosso testemunho, queres converter nossos corações e transformar as nossas atitudes. Por isso, confessamos que muitas vezes somos negligentes ao chamado do Teu Santo Espírito. Temos medo daquilo que o Senhor exige de nós e temos receio dos novos caminhos pelos quais o Senhor quer nos conduzir. Aumenta-nos a fé, sustenta o nosso testemunho para anunciar que a Tua luz prevalece sobre a escuridão em Cristo Jesus, na comunhão do Espírito Santo. Amém. Eu convido você agora a ouvir e a cantar mais uma canção, mais um hino que está no livro de cantos de nossa igreja. É o hino chamado Profeta. Encontra-se na página número 322 do livro de cantos da ISLB. E este hino, as suas palavras foram inspiradas na história, na biografia do profeta Jeremias. Logo mais nós iremos ouvir mais um trecho do livro do profeta Jeremias, mais um capítulo, uma parte da história deste profeta, e a música, ela nos ajuda a entender a sua vida, a sua história, o seu chamado, a sua missão e tarefa. Ouçamos, quem conhece, canta junto, observe as palavras e assim compreenda melhor a vida do profeta Jeremias. E logo mais iremos então refletir em um texto baseado no livro do profeta. Cantemos. Antes que te formaste dentro do seio da tua mãe, antes que te nasceste, te conheceste, te consagrei para ser meu profeta. Entre as nações eu te conheci, irás onde enviar-te, o que eu mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo, vai arrancar e derrubar, para edificares, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, deixa a tua casa
nada, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, pois ao teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Uma leitura do profeta Jeremias, capítulo 28, a partir do verso 1. No 5º mês deste mesmo ano, que era o 4º ano do reinado de Zedequias, o profeta Hananias, filho de Azur, falou comigo no pátio do templo. Hananias era da cidade de Gibeão. E ele me disse na presença dos sacerdotes e do povo que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu trarei de volta para este lugar todos os tesouros que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou para a Babilônia. Também vou trazer de volta o rei de Judá, Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com todos os prisioneiros que foram de Judá para a Babilônia. Sim, eu acabarei com o poder do rei da Babilônia. Eu, o Senhor, estou falando. Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Hananias o seguinte: como seria bom se isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que Ele faça tudo como você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que eu vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Estimada comunidade, neste tempo de crise, neste tempo de isolamento social, de transtorno na economia, de risco de vida, as autoridades de saúde têm desempenhado um trabalho muito importante. Devido ao seu conhecimento sobre doenças e como as doenças se propagam, as autoridades sanitárias realizam um papel fundamental em orientar as pessoas
sobre quais medidas de prevenção e cuidado são mais eficazes neste tempo de crise que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor, pelas autoridades de saúde. Agora, é verdade que nem sempre as orientações das autoridades de saúde, nem sempre as suas orientações são bem-vindas. As autoridades de saúde muitas vezes desempenham a difícil tarefa de trazer notícias que não agradam, como o uso obrigatório da máscara nos espaços públicos, ou a urgência de paralisar as atividades econômicas não essenciais para não sobrecarregar o sistema de saúde. Tarefa ingrata, missão difícil, uma missão que bate de frente com a resistência de muitas pessoas. Assim também foi a tarefa do profeta Jeremias em seu tempo e em seu lugar. Jeremias, chamado por Deus para ser profeta, teve de falar uma mensagem de Deus em tempos de crise. E muitas vezes a mensagem batia de frente com as expectativas das lideranças e do povo. Quem ouviu o culto no domingo passado provavelmente há de se lembrar da queixa do profeta Jeremias diante de Deus. Jeremias capítulo 20. Um lamento do profeta por causa do desprezo, por causa do sofrimento que a resistência das pessoas gerava na vida de Jeremias. Hoje, neste culto, nós nos deparamos com outro momento na vida e missão do profeta Jeremias. Em Jeremias, capítulo 28, trata-se do encontro, ou melhor dizendo, do embate entre dois profetas que dizem falar em nome de Deus, Jeremias e Hananias. No pátio do templo em Jerusalém, entra Hananias e na presença das autoridades e do povo, e em nome de Deus, o profeta Hananias prevê o futuro do templo e o futuro da cidade de Jerusalém. Dentro de 2 anos, os tesouros que o rei da Babilônia havia retirado do templo seriam devolvidos, e o rei Joaquim e os demais membros da corte e do templo, que foram levados ao exílio, iriam retornar a Jerusalém. Assim diz o Senhor. Jeremias, por sua vez, na presença das autoridades e do povo, no pátio do templo, e em nome de Deus, contesta, discorda publicamente das palavras de Hananias. Jeremias contradiz o futuro de paz anunciado por Hananias. Eis o cenário de confronto, de embate entre 2 homens que se dizem enviados por Deus para anunciar a palavra do Senhor. Qual deles está falando a verdade? Como entender esta mensagem para nós que vivemos num tempo e num lugar diferentes? Uma regra de interpretação que vale para qualquer texto, inclusive para o texto bíblico, é esta: um texto tem o seu contexto,
E o contexto nos ajuda a entender o texto. Digo isto porque o texto que nós lemos e ouvimos hoje em Jeremias faz parte de um contexto maior, faz parte do livro de Jeremias, faz parte de uma história que está acontecendo, história esta que está registrada no livro de Jeremias. Este é o contexto maior deste pequeno trecho que nós ouvimos hoje. E o livro de Jeremias narra um tempo de crise, um tempo de dificuldades na vida do povo de Deus. E não foi curto o tempo de crise, não foram 3 meses. O livro de Jeremias, com 52 capítulos, narra a longa crise de anos, uma longa crise gerada pela Babilônia, um país distante que tinha pretensões de construir um grande império, subjugando outros povos e cobrando impostos para manter o seu exército, cobrando impostos pesados para sustentar a vida luxuosa da elite imperial. O livro de Jeremias narra o antes, o durante e o depois da crise gerada pela Babilônia. Pois a região de Judá e a cidade de Jerusalém também foram vítimas do apetite voraz da Babilônia. No ano 598 a.C., a cidade de Jerusalém foi invadida, o templo saqueado, e o rei Joaquim e muitas lideranças foram levadas ao exílio. Babilônia então determinou que Zedequias reinasse em seu lugar, desde que permanecesse submisso ao poder da Babilônia. Mas a esperança de liberdade movia o rei fantoche Zedequias a tramar planos contra a Babilônia. E é dentro deste contexto de crise, 4 anos depois da invasão, da primeira invasão da Babilônia, é dentro deste contexto de crise que surge Hananias com uma mensagem: Deus vai derrubar o rei da Babilônia, os tesouros do templo serão devolvidos e o povo no exílio haverá de retornar. E Hananias fundamenta a sua profecia na crença de que Jerusalém tinha a garantia da paz, Jerusalém tinha a garantia da proteção e segurança por causa da presença de Deus no templo. Sim, o grande templo em Jerusalém era, no entender de Hananias e de muitas outras pessoas, a garantia da segurança. No livro de Jeremias percebemos tal crença na boca de outras pessoas. Elas também acreditavam que o templo de Jerusalém, onde Deus habita, é a garantia de que nada de mal poderia ocorrer com Jerusalém e seus habitantes, e isto lhes era suficiente. Isso está registrado lá em capítulo 6 e capítulo 8 de Jeremias. Pessoas dizendo: vai ter paz, porque o templo está aqui em Jerusalém. A profecia de Hananias, portanto, cai bem aos ouvidos das autoridades e do povo. O anseio pela independência da Babilônia é grande, e as palavras de Hananias agradam seus ouvintes, exceto Jeremias, que desde o princípio de sua missão alertava as autoridades e o povo que uma grande crise se aproximava.
E a mensagem de Jeremias era acolhida com resistência. Confiar que somente o templo de Jerusalém, sinal da presença de Deus, é a garantia de paz, não é a mensagem de Jeremias. A sua mensagem, a mensagem de Jeremias, incluía também palavras de juízo, palavras de mudança de vida, palavras de conversão, palavras para confiar em Deus, mesmo e especialmente em tempos de crise. É verdade que na terra de Judá e na cidade de Jerusalém existiam muitas atitudes erradas, muitas injustiças praticadas contra o próximo e até mesmo a idolatria, o ato, o pecado de prestar culto a outros deuses. Quem lê o livro de Jeremias com ouvidos atentos, porém, percebe que esta situação de crise não tem explicações fáceis e superficiais, pois existem situações onde as pessoas colhem os frutos da sua própria maldade. Sim, em Jerusalém existiam coisas erradas, mas também existiam situações onde as pessoas sofrem por causa da maldade e injustiça de outras pessoas. As ambições imperiais da Babilônia eram subjugar e dominar Judá e qualquer outro povo próximo. E de fato foi isso que aconteceu, confirmando a mensagem e profecia de Jeremias. Alguns anos mais tarde, o exército da Babilônia retornou de novo e desta vez arrasou completamente a cidade de Jerusalém, destruindo o templo, sinal da presença de Deus, e carregando uma parcela de sobreviventes para o exílio. Estimada comunidade, quais as lições que esta mensagem tem para nós? Nós que vivemos num tempo e num lugar diferentes de Jeremias. Para início de conversa, esta é a primeira lição. A profecia de crise e dificuldades anunciada por Jeremias não se aplica diretamente ao nosso chão e ao nosso tempo presente. É irresponsável pegar esse texto de Jeremias como se fosse uma previsão futura da crise que nós estamos vivendo hoje. Babilônia é no passado, Jeremias é no passado. Uma segunda lição importante é que a mensagem de Deus nem sempre será uma palavra que vai agradar os ouvidos das pessoas. Isso nós percebemos claramente com Jeremias. E a palavra de Deus, ela não promete que nós seremos poupados de crises e dificuldades. Muito pelo contrário, muitas vezes é a própria palavra de Deus que gera uma crise nas nossas vidas. Esta palavra que está questionando os nossos caminhos, confrontando nossas atitudes, clamando por mudanças e conversão nas nossas vidas. E observem que eu não estou falando de mudanças apenas na vida de outras pessoas, mas sim de mudanças na minha vida, mudanças na sua vida, mudanças na nossa vida. A palavra de Deus, ela também gera crises, pois ela nos chama a mudar atitudes, a mudar pensamentos, a mudar relacionamentos.
A mensagem que o profeta Jeremias anunciou era dirigida às autoridades, ao povo, mas também a ele mesmo. Junto com o povo e autoridades, Jeremias, que anunciava a destruição, a crise, as dificuldades, Jeremias também teve de enfrentar o tempo de crise que ele mesmo anunciava na sua mensagem. E este ponto me traz a uma terceira e última lição. Deus sustenta nossos passos em meio às crises e dificuldades. Sim, assim como Deus caminhou com Jeremias e caminhou com os sobreviventes daquela tragédia, Deus em Cristo também promete sustentar, acompanhar os nossos passos. E digo isto a partir de Jesus Cristo, que também sofreu um momento de crise, de abandono e morte na cruz, onde Deus sustentou Cristo. E nas nossas vidas, sejam crises pessoais, sejam crises na comunidade, sejam crises de fé, sejam crises de injustiça e sofrimento provocados por outras pessoas, sejam crises de saúde, Deus continua sendo Deus. Babilônia e o seu exército estão debaixo do poder de Deus. E não tem a última palavra, é Deus que tem a última palavra. O mal representado nesta cruz, que crucificou Jesus, este mal que existe no mundo, também está debaixo do poder de Deus e não tem a última palavra. Deus é quem tem a última palavra. E Ele promete nos sustentar em meio às crises. E Ele promete nos conduzir para a sua paz plena e final em Cristo Jesus. Amém. Que o nosso amém seja o hino que vamos cantar a seguir. Jesus Cristo é Senhor. E quando este mundo e todo o seu mal terminar, nós confessaremos isto: Ele é Senhor que reina, e o seu reino é um reino de paz, de reconciliação e salvação. Amém. Jesus Cristo é Rei, Senhor, teu é o reino, louvor é Senhor somente, hoje e eternamente. Ao chegar o dia final, para este mundo com seu mal, aos pés de Cristo confessaremos isto: Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino, louvor é Senhor somente, hoje e eternamente. Confiando que o Senhor Jesus Cristo reina e nos acompanha e nos sustenta em todos os tempos, oremos. Intercedemos, Senhor, por toda a tua igreja, uma igreja que carrega consigo a palavra do Senhor. Dá-nos discernimento, Senhor, para compreender a tua vontade,
compreender o teu chamado para nós, neste tempo presente, neste chão que pisamos. E dá-nos coragem, Senhor, para viver conforme a tua palavra, que possamos dar testemunho da tua luz brilhando em meio à escuridão. Intercedemos, Senhor, pela criação de Deus, esta natureza ao nosso redor, que está desfrutando um tempo de sabaf, um tempo de descanso, visto que a economia está mais lenta, a economia humana. Ajuda-nos a perceber o quanto dependemos, Senhor, da criação, que ela não seja apenas um instrumento para a gente explorar, mas que seja também reconhecida como um presente que o Senhor nos dá, de onde nós tiramos o nosso pão, mas um presente que precisa ser cuidado para esta geração, um presente que precisa ser cuidado para as próximas gerações. Intercedemos, Senhor, pelas autoridades políticas em nosso país. Vivemos momentos de crise, de dificuldade, de relacionamentos rompidos e acusações. E estamos cansados, Senhor, como povo, nós sofremos por causa desta situação. Pedimos que o Teu Espírito Santo coloque pessoas de coragem, pessoas com sabedoria, com discernimento, para influenciarem positivamente o ambiente político. E que nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, também sejamos pessoas honestas, pessoas que buscam se afastar da corrupção e da desonestidade que faz parte de nosso país. Também intercedemos e agradecemos pelas autoridades de saúde, pelas autoridades médicas, por estas pessoas que realizam com coragem, com firmeza e sabedoria a sua vocação. E pedimos para que uma cura para esta doença que assola os nossos campos, que uma cura seja encontrada e amplamente compartilhada. Intercedemos pelas pessoas que estão atravessando momentos de crises e dificuldades. E o Senhor sabe quais são estas pessoas e quais as crises que cada uma delas está enfrentando. Muitas vezes a dor, o sofrimento é tão grande que não dá para ser expressado em palavras. Pedimos, Senhor, que Tu sustente, ajude estas pessoas em sua caminhada. Ó Deus de misericórdia, ouve o nosso clamor, renova-nos e sustenta-nos com Teu Espírito Santo, por Jesus Cristo que nos ensina a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimada comunidade, entre os avisos nós queremos destacar o destino da oferta de hoje. E o destino é o sínodo, projeto de missão no sínodo do Amazonas. Já fazem 50 anos que a ESLB está presente na região norte de nosso
nosso país, dando testemunho do Evangelho, também nestes tempos de crise, pois as notícias que nos chegam do norte do país são notícias de muita dificuldade, de muito luto, de um quase colapso no sistema de saúde. E nós, como igreja, a nossa oferta para o Sínodo do Amazonas, a nossa oferta é um sinal de que Deus também caminha, divulga a boa notícia de Cristo Jesus, através de nossas comunidades ali na região amazônica. Você pode trazer a sua oferta para a secretaria da paróquia ou entregar ao seu tesoureiro, o tesoureiro da comunidade. Toda oferta é bem-vinda. Também queremos lembrar que no decorrer desta semana, nesta próxima quarta-feira, nós temos o culto, transmissão online, e queremos pedir para que, caso hajam nomes para serem incluídos na oração, que as pessoas então nos enviem estes nomes, enviem no WhatsApp particular da pastora Adriana, no WhatsApp particular do pastor Alexander, que nós então estaremos incluindo esses nomes na oração de quarta-feira. Mês de julho inicia na quarta-feira. Em breve, no dia 7 de julho, a diretoria da paróquia vai se reunir para avaliar como está a situação. Confesso que para a pastora Adriana, para mim, nós também estamos cansados, aguardando com expectativa, mas também exercendo paciência. Como disse o ministro da Saúde em certa ocasião, o vírus não negocia, o vírus ataca e se propaga de diversas formas e rapidamente. Então a gente vai avaliar a situação, mas pedimos a Deus sabedoria, discernimento, pois também temos muitas saudades das pessoas, saudades do reencontro, saudades de poder olhar e conversar olho no olho. Queremos nos despedir com uma bênção cantada, é um canto do novinário da nossa igreja. Eu compartilho essa bênção com vocês, acompanhado pelos nossos músicos. Abençoa, Pai Celeste, o teu povo em graça e amor, com o teu vigor reveste nossos corações, Senhor. Tua face volta a nós, dá que ouçamos tua voz. Deus viu a ti louvamos, tua glória proclamamos. Que possamos ouvir a voz do Deus triuno e proclamar a sua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E mais uma vez somos presenteados com uma peça musical, o clarinete tocado pela Lara e o clarone tocado pelo Jadson.